Olá! Começa agora mais um bate-papo, desta vez com o nosso ilustre professor doutor Cláudio Piccolo, do Departamento de Inglês da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e vice-líder do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade. Este grupo é liderado pela professora doutora Ivani Fazenda. O professor Cláudio também é coordenador do projeto Pensar e Fazer Arte, além de ter publicado diversos artigos e livros nas áreas de educação, linguística aplicada, arte e também cultura. Nossa conversa hoje, nosso bate-papo hoje, terá como ponto de partida o filme Educação Proibida. Professor, é um prazer estar com o senhor. Muito obrigado por nos receber neste momento. O prazer é todo meu, é sempre bom falar um pouquinho sobre educação principalmente a proibida, não é? Que deveria ser proibida de uma vez. E estou à sua disposição para as perguntas que vocês queiram fazer e para que eu possa respondê-las se eu souber. Não é? Eu tenho certeza que o senhor vai trazer muita elucidação sobre o tema educação. Professor, eu vou fazer uma pequena introdução, me permita. O filme, professor, ele se inicia a partir de uma tarefa que é colocada pelo professor de filosofia, se não me engano, para que os alunos façam uma redação, né? Nessa redação ele peça que eles tratem sobre o saldo da educação, que a educação trouxe para eles até o momento. Eles, logo de início, dizem que pouco aprenderam com a escola, com saberes formais, né? Que a escola os coloca numa condição de competição, que ela é seletiva, que ela é intransigente, intolerante, que eles não são ouvidos por pais ou professores, e a coisa segue a partir daí. Professor, eu vou pedir então que o senhor, a partir desta minha introdução, discorra sobre o problema. Pois é, ao aluno não é dada nenhuma liberdade para falar, para escrever o que ele realmente pensa, o que ele realmente sente. Não há expansão repertorial. O aluno tem que ficar dentro daquela caixinha que toda a escola espera, não é? Claro que há exceções, e que faz com que o ensino fique amarrado, fique dentro das suas próprias caixinhas e não se desenvolva. Isto é, o aluno não atinge um patamar de liberdade, um patamar de autonomia dentro do qual ele pode atuar. Então, quando o aluno, logo no começo do filme, apresenta aquela redação que não é aceita, a diretora fica louca da vida, não? Ela não aceita aquilo, possessa, porque ela fala que aquilo não são palavras de desrespeito, etc, etc. Que desrespeito e respeito já mudaram também de definição, né? Hoje em dia é muito difícil definir as coisas como nós as definíamos 10 anos atrás, 12 anos atrás, 20 anos atrás. Quer dizer, o aluno não é ouvido, o aluno é um número, o aluno não sabe, principalmente na rede da prefeitura e do Estado, não se sabe quem o aluno é, e muito menos o professor. Isso que é o problema. Você não sabe quem é o professor que está ali na sala de aula, você não sabe do currículo dele, você sabe que ele passou no concurso. E o aluno, então, é jogado assim lá para aprender aquele conteúdo muito fraco, principalmente na área que se refere à minha matéria específica, que é língua estrangeira e inglês, não é? E que nos deixa perplexo ao termos a oportunidade de observar uma aula. Quer dizer, é uma coisa muito ruim. Então, com razão eles reclamam, porque a escola e a sala de aula já não são as mesmas
daquela que nós frequentávamos quando nós éramos alunos. A sala de aula é completamente diferente hoje em dia, não é? Embora, professor, parece que o modelo tem perpetuado. O modelo, sim, né? tem Embora as perpetuado. crianças, os jovens já não sejam mais os mesmos, e não, penso que não poderia ser diferente, mas parece que estamos vivendo uma escola do século XIX, Nós estamos vivendo uma escola do século XIX, até na maneira de sentar. Não se senta em círculo, não se tem interação face a face. Você não nasceu para olhar pescoço, você nasceu para olhar o aluno cara a cara, o professor junto com ele sentado, não é? Não propriamente dentro da sala de aula, você pode dar no recreio, você pode dar na rua, você pode dar num corredor, você pode dar aula onde você quiser. Você pode dar aula num sítio, você pode dar uma aula num acampamento, não necessariamente numa prisão chamada sala de aula, entende? Parece esse formato não respeitar as crianças, né, em momento nenhum. Não respeita absolutamente nada, não há respeito. Aliás, não há respeito das autoridades do governo, não há respeito do Ministério da Educação, não há respeito da Secretaria de Educação, não há respeito para com os professores, não há respeito entre os professores, não há respeito da coordenação e os professores, e não há respeito dos alunos aos professores e vice-versa. Isto é, a escola deseduca, é por isso que ela deseduca. Logicamente, temos as exceções, dentro das quais nós temos metodologias diferenciadas, não difíceis, mas diferenciadas no tratamento, que obedeçam, por exemplo, o saber ontológico da interdisciplinaridade, né? Professores que levam isso à risca, não como palavras a serem decoradas, mas palavras a serem introjetadas e usadas dentro da sala de aula, né? Como respeito, provisoriedade, diálogo, parceria, não é? Todas essas palavras têm de ser usadas na ação pedagógica, não é saber que existem e começar a listar, não é? É muito interessante o que você falou, professor, porque me remete a uma questão. Muitos são os objetivos educacionais, né? Parecem muito distantes, inclusive. Entre eles se fala da educação para a cidadania. Mas se educa para a cidadania sem se educar na cidadania. Não é? Se educa para a paz sem se educar na paz. Porque se a escola é seletiva, se ela é intransigente, se ela é competitiva, como ela de Ela não fato, pode educar para a paz. né? Ela não pode educar para a na paz. cidadania. Pois Ela é. não pode educar para a inclusão. Tá certo? Ela não pode. Ela não pode. Porque ela não é competente bastante para, primeiro dar um forte componente de formação de professores aos professores da ativa. Isto é responsabilidade do governo em dar para o professor uma formação de professores presencial, claro, só com materiais à distância. Presencial é obrigação do governo salvar o que ele plantou dentro das universidades fajutas que existem por aqui, pelo Brasil inteiro, não é? Que não tem absolutamente nenhum conhecimento curricular e nenhuma competência para serem abertas e para funcionar, não é? Porque são verdadeiros antros de dinheiro, somente para fins lucrativos, que não estão nem interessados em saber quem é o aluno que está ali. Tá certo? Quer dizer, elas são minas de dinheiro, elas jamais deveriam ter sido abertas. É esse o problema. Tá certo. Professor, agora o senhor tocou num outro ponto aí bastante interessante, sobre o Estado, enfim, e a escola como ela se desenvolve. Por outro lado, professor, O aluno do Estado é um prisioneiro. Ele sabe que ele vai entrar lá, não vai aprender nada, o professor também está trancado, fora a militância política que é nojenta, também um horror, não é? Ao invés de lutar pelo que merece ser lutado, que é assim, alteridade, não é? Que é uma educação melhor, se luta politicamente, não é?
parece que ganham uma fortuna, devem ganhar por fora. Então, realmente é uma coisa que é insuportável você estar naquela presença. Entende? Quer dizer, existem, dentro de tudo isso, existem aqueles grupos ainda comprometidos. O que significa que os professores, a direção, a coordenação, assim como o aluno e a comunidade, de alguma forma conseguem transformar essas situações. Consegue. Eu fico pensando aqui na hora de trabalho pedagógico. Na área de trabalho pedagógico, há vários exemplos de como essa situação é revertida. Isto é, com que tipo de professor, o que ele faz, como ele faz, para que aquilo reverta e não seja tão, assim, doído para o aluno, doído para o professor e doído para a própria comunidade, porque tem reflexos na sociedade, não é? Muito bem. Professor, voltando lá no início da nossa conversa... Pois não. Embora os meninos, a menina e a menina, estivessem reclamando ao construir aquela redação, reclamando não, mas se posicionando sobre aquilo que não aprenderam e o que a escola está veiculando, eles parecem estar num caminho adequado, posto que foram capazes de enxergar isso, né, e de escrever uma crítica, e de pensar, refletir sobre isso. Eles são críticos sem que a escola tenha despertado, neles, talvez indiretamente tenha, a gente não sabe disso, a criticidade, a inferência e a reflexão. Uma escola sem inferência e reflexão deve fechar. É o caso da nossa. É por isso que não dá nada certo. Não pode dar certo porque realmente não existe formação de professor. Formação de professor não é brincadeira. Formação de professor de todas as matérias. Aliás, as universidades estão acabando com os cursos, as universidades de ponta estão acabando com os cursos de formação. A licenciatura vem reduzindo. A licenciatura não existe mais, não é? Primeiro, porque ninguém quer ser professor. E segundo, porque quem vai numa universidade de ponta, onde se tem um ensino razoavelmente bom, pagar R$ 2.400, R$ 1.700 para ganhar R$ 13 por aula? Não, eles fazem outra coisa, eles são muito inteligentes e não partem, mesmo com vocação. Agora, existe muita gente comprometida que gosta do magistério e que gostaria de fazer uma coisa séria, num país que não é sério com a educação. E o culpado disso é o governo mesmo. Não me fale que eu sou culpado disso, porque eu já paguei muito imposto. Eu já fui muito roubado pelo governo. Tá certo. Tá aí o depoimento do professor. Professor, o filme segue, e à medida que ele acontece, algumas cenas vão retratando exatamente aquilo que se discute, né? A gente consegue observar que os meninos e meninas, num dado momento da mesma turma, discordam veementemente, e não haveria problema em discordar desde que soubessem dialogar, mas a gente percebe que ali há uma competição, né? Ali há um desacordo que quase gera uma briga. A gente percebe que o desrespeito permeia, né, as situações. Ele é bastante competente em retratar aquilo que pretende, não, professor? Sim. Para que haja dentro de uma linha interdisciplinar, que o governo usa nos documentos e não sabe o que está falando, não é? Porque o maior centro de interdisciplinaridade é na PUC, com a Ivani Fazenda, e geralmente eles não sabem o que estão falando. Tudo que existe uma interação social pode ser preconceituoso. A própria interação social não é uma palavra para ser decorada, para ser bonitinha. Agora vamos ter interação social. Não. A interação social pode ser preconceituosa. Não é? Como também ela pode amainar. Ela pode fazer com que eu aceite uma ideia contrária à minha. E que eu acabe aceitando a sua. Ou não? Desculpe, professor. Mas não é porque estamos socializando que é algo bom. Não, nós estamos socializando sempre. Mas a língua como prática social permite que a gente faça isso. Mas essa socialização pode nos levar a
sermos contrários, Competir de forma agressiva, por exemplo, é uma e maneira de trabalharmos socializar. juntos, mas sermos contrários. É a coisa que a política não aprende, que os três poderes não aprendem, essa corja que está lá em cima. Você também tem, num hospital, por exemplo, um médico que não fala com a enfermeira que não fala com a instrumentalista, porque se acham completamente em tribos diferentes. Não são tribos diferentes, não existe nada separado, em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Só que não se aprende isso. Isto é, segundo Morin, nós temos que educar não somente o professor, nós temos que educar o nosso pensamento. E isso é muitíssimo difícil. Mas não é impossível. Você tenta, fazendo uma autoanálise, porque você precisa se autoconhecer para poder conhecer os outros. Então a gente vai se corrigindo nesse seu autoconhecer para depois começar a analisar o outro e começar a, vamos dizer assim, a socializar de uma maneira díspare, porém chegando a algumas, vamos dizer assim, conclusões parciais sobre o que deve ser feito. Que está sempre, também, essas conclusões sempre prontas para outras conclusões, quer dizer, ou para outras conceituações, não é? Parece que para educar é necessário uma viagem solitária antes. Sempre. Né? Interior. Sempre. Você sempre conhece de ti mesmo. É a primeira coisa. E depois você, com isto, trabalhando dentro de você, porque você nunca está completo, nunca somos perfeitos, somos o vice-treco do subtroço, como fala o Mário Sérgio Cortella muitíssimo bem. Acho ótimo isso. Né? O vice-treco do subtroço perante o conhecimento, né? Não existe professor estrela, aquele professor, isso não existe, né? Existe e a gente faz o melhor que a gente pode, o melhor do nosso melhor, né? A Deus pertence, só Ele pode fazer a gente fazer o melhor do melhor, mas a gente não pode prometer, né? A gente sempre procura fazer o melhor, mas a gente não pode prometer sempre fazer o melhor, né? Porque nós não somos 100% a mesma coisa todo dia. Somos falíveis também. Completamente, né? Falíveis, e uma das coisas que todo mundo deveria começar a cultivar, e serve para mim também, entendeu? Embora eu trabalhe para a emancipação dessas categorias dentro de mim. É a humildade. A humildade em reconhecer que eu sei alguma coisa, mas que se eu convido um professor da sua equipe, o Eduardo, por exemplo, a falar de inclusão, eu tenho que calar a minha boca e deixá-lo falar. Por quê? Porque ele sabe muito mais, ele vai agregar, eu vou aprender com ele. Quer dizer, e não posso jamais encobrir a voz dele, porque ele tem anos de prática, de experiência. A experiência sempre vem de fora, ele atinge, não é? Atinge o seu repertório. Então, a sua experiência com a outra experiência faz com que você cresça. Não é? Perfeito. E quando eu divido numa interação social a minha experiência, já não é nem minha nem sua, ela já é nossa. Está muito bonito. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Mas é difícil e a gente tem que se policiar para não cair no engano, entende? No engano de pensar que está usando essas categorias e não está. Você tem que usá-las. Então, é respeito, provisoriedade, notar que todo conhecimento é provisório. Por isso que que a educação proibida fala dá aquele conhecimento como se fosse assim, uma marcha soldado, cabeça prussial, tática prussiana, não é? Que foi o começo de tudo, behaviorista. E não, respeito, provisoriedade, é tudo provisório. O que nós estamos falando aqui, talvez amanhã seja velho. O diálogo, que é impossível haver conhecimento sem o diálogo comigo mesmo, com o outro, que é você, com o outro, que é a minha cachorra, com o outro, que é a minha vizinha, com o outro, que é meu vizinho, com outros meus alunos, com a cidade, com o país, com os políticos, com os livros, com a literatura, com tudo que eu sei. Quer dizer, este diálogo
é importantíssimo. Não é diálogo entre uma pessoa e outra, é um grande diálogo com tudo. Quer dizer, como você vê e como você dialoga para que haja uma interação social não só entre pessoas, mas entre coisas também. Quer dizer, é uma leitura muitíssimo maior do que aquela que geralmente se pensa, que a interação social é somente, porque se fala social, né? A sociedade, tá certo. Mas a interação envolve muito mais esses aspectos de ler o mundo, por exemplo. E, logicamente, esses aspectos interferem com a sua experiência e também interferem com o seu repertório, que é a somatória dos seus inesquecíveis. Se está no seu repertório, você tem capacidade de ensinar aquilo. Se não estiver no seu repertório, você pode ensinar aquilo se você estudar. Se você não estudar, é melhor você não adentrar na sala de aula. Outro defeito da educação, da prefeitura e do Estado que deve ser denunciado. Há professores, vários professores, dando outras matérias e não as matérias que eles foram formados. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é uma verdadeira vergonha, isso é um assinte para a profissão de magistério, porque eles não sabem lidar com um problema complexo. O Ministério da Educação também tem outra grande culpa nisso. Por quê? Se você tem aquilo no filme que você puxa o que eles precisam dar e dão, e aquilo não tem significado nenhum para o aluno, a mesma coisa acontece com o MEC. O MEC, até para o professor, ele funciona muitíssimo bem. Ele escreve bem para o professor. Até o para, isto é, para produzir as propostas, agora com o segundo grau, etc. Os parâmetros curriculares foram outros. Quando se gastou muito dinheiro para construir os parâmetros, que são muito bons, não é? Os temas transversais que podem ser usados, como não há mais metodologia para seguir, então você pega aquilo que mais lhe interessa de cada um. Bom, era pós-método. Então, o que acontece? Acontece que eles funcionam muitíssimo bem. Na hora de... Não houve uma reunião com os professores a fim de que fosse explicado o significado de cada parte que o professor não tinha noção. Quer dizer, para você seguir os parâmetros curriculares, significa que você tem que ter um embasamento teórico atrás de você, a fim de que você entenda e consiga desenvolver na prática, que é aí que está a verdadeira interdisciplinaridade, porque a interdisciplinaridade é uma categoria de ação, o que os ditames dos parâmetros curriculares dentro da sala de aula. Não funciona e jamais funcionará do jeito que está. Isto é, deveríamos começar com pequenos locais, que nós temos vários exemplos de pequenos locais que começaram com conhecimento local e começaram a expandir, até que esse conhecimento local atingisse o que vem do conhecimento produzido pelos grandes centros de ciência que dão origem a esses documentos enviados para nós. Quer dizer, o que se produz aqui depende do contexto, da situação, e é conhecimento, sim, só que não se presta atenção. É utilitarista, é realmente uma educação imbecil. Certo. Professor, o senhor citou os temas transversais e eles sugerem o trânsito livre dos saberes. Sim. E, de alguma forma, isso acomoda a interdisciplinaridade. Posso dizer isso? Sim. Definir interdisciplinaridade é muito difícil, mas a interdisciplinaridade é uma categoria de ação. Você só pode se considerar interdisciplinar quando, na ação, você sente ser interdisciplinar. Não é uma coisa que você aprenda nos livros. Não é uma coisa que você aprende nas 200 teses escritas por Ivani Fazenda. Não é também nos 40 livros, 50 livros que ele escreveu e nos artigos que nós escrevemos. É realmente uma coisa que é sentida no grupo.
enquanto você não for, vamos dizer assim, você não aceitar as 6 categorias como palavras do seu ser, você não consegue ser interdisciplinar. Porque, Fale das categorias, professor, por favor. Na interdisciplinaridade existem 3 tipos de conhecimento, isso aqui já é para o governo aprender, e para todos aqueles que escrevem e não ficam copiando e pondo na bibliografia errada, ou pondo no lápis, né, que é outra tragédia. Existem 3 saberes na interdisciplinaridade brasileira. Cuidado que a anglofônica é diferente. E a francesa é diferente também. Nós temos o saber epistemológico, o saber epistemológico, que é toda a teoria que você sabe do seu campo. Por exemplo, você na educação física tem que saber de órgãos, você tem que saber de movimentos, você tem que saber de músculos, você tem que saber uma parte teórica que o aluno não vê. Mas na hora que você lida com ele, você sabe que você está interferindo com aquilo. Você sabe porque é um conhecimento imprescindível, que nós não podemos deixar para trás. O professor não tem esse conhecimento por começo. Ele não tem esse conhecimento. Ele sai da faculdade sem absolutamente nada. Nada. Eu falo isso porque eu faço concurso para eles, então eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu quero avisar o telespectador que eu estou falando com prova, tá? Que eu não estou falando no vácuo. Bom, segundo, você tem o segundo saber, que é o saber fazer. Você tem que saber fazer e ligar este saber com esse saber fazer. E ser coerente naquilo que faz. Estamos falando do procedimento e dos conceitos. Isso, o conceito e o procedimento. Se você falar alguma coisa na prática, você tem que aguentar aquilo na teoria. Ou senão, reveja a sua teoria. E reveja a sua prática também. De alguma forma, eles não se separam, né? Nunca se separa, nada se separa. A escola tem separado isso, mas... A escola separa tudo que ela pode. Nada é separado. Morin tem um exemplo muito bonito disso, que é o da borboleta. Vamos supor que aí nessa arvorezinha aí fora, tem uma borboletinha assim, num dia de verão, né? O balançar das asas da borboleta interfere com o tsunami na Ásia, ou com esse furacão que vai dar nos Estados Unidos, ou um tsunami, não sei, alguma coisa enorme que está se formando lá. Quer dizer, o que ele quer falar com isso, genialmente? Que o balançar da asinha dela, esse ventinho, interfere com o tsunami na Ásia, ou com o furacão na Indonésia. Porque não existe nada desligado. O problema é que nós desligamos tudo. Fragmentamos tudo. E, para que você tenha esses dois funcionando, tanto saber como saber fazer, você tem que respeitar o saber ser. Onde estão as categorias da interdisciplinaridade? Quais são elas? Respeito. Primeira coisa, respeito. Segunda coisa, provisoriedade. Aquilo que você sabe é provisório. Isto é, você, quando está cheio de saber velho, dá descarga aqui em cima e dá lugar para o novo. Porque é provisório. Tá certo? É provisório. Depois vem o diálogo. Aquele diálogo que eu já expliquei anteriormente. Com o diálogo vem a interação social, com a qual você conversa. Que pode ser com um livro também, não é? Pode ser com um filme, pode ser com um teatro, pode ser com uma ópera, pode ser com outra pessoa, pode ser com outro país, não é? Depois você tem a humildade. O que é a humildade? Saber, não é aquela humildade de São Francisco de Assis. É a humildade perante o conhecimento. Saber que o conhecimento é imenso, com C maiúsculo, né, que envolve milhares de aspectos que você sabe um pouquinho. Um pouquinho daquilo. Mas que não lhe fazem, porque aquele pouquinho não lhe faz mais do que um vice-treco de subtrófico. Você continua sendo um vice-treco de subtrófico. Mas, graças a Deus, você sabe um pouquinho mais, então
você pode exercitar o seu dom de ensinar, não é? E um outro conceito, uma outra categoria da interdisciplinaridade que eu acho muito importante é a espera. Você espera o aluno desabrochar. Você só espera que ele, dentro de uma liberdade que não é mostrada no filme de nenhum jeito, ele consiga contar a história dele, e você, com uma escuta vigiada, ouvindo sempre, vai percebendo o refrão. O refrão que ele repete, claro. É uma esperativa. Isso. De alguma forma, Isso, que estimula. Isso, que estimula. Ele repete aquele refrão e é ali que ele está interessado em saber. É naquele refrão que está o projeto de pesquisa, o TCC, a pesquisa que ele faz na escola, a pesquisa que ele faz na universidade, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, qualquer curso que ele queira fazer, qualquer certificado que ele queira pegar. É nesse sentido. Quem não tiver isso como base, mas base interiorizada, primeiro conhece-te a ti mesmo, não consegue exercer a interdisciplinaridade. É necessário o olhar observador. Sempre. O olhar vigiado e a escuta vigiada. Sem os dois. Aliás, são os dois inputs que nós temos, não é? A gente só olha e a gente só escuta. A escuta vigiada você tem que escutar nas entrelinhas. Cada um que fala alguma coisa, sempre nas entrelinhas. E olhar nas entrelinhas também. Por exemplo, você está dando aula e uma aluna faz assim, ninguém respondeu a pergunta, porque numa aula de interdisciplinar é diferente de uma aula mecânica, né? Porque uma pergunta geralmente exige uma pausa para que seja respondida, não é? Porque você vai responder uma pergunta assim, do you smoke? Yes, I do. Do you play the guitar? Yes, I do. Do you play the violin? Yes, I do. Do you have a dog? Yes, I do. Isso é automático, né? Mas quando você pergunta alguma coisa, sempre uma pausa, e a menina faz assim, por exemplo, o menino, o que está atrás daquela risada? O que está atrás da risada, do sorriso? O que você pensou? Fala o que você pensou. E aí começa. O senhor estimula para que eles sejam ativos, Sim. então. E que a aula jamais tenha porque essa aula não pode ser planificada e e pior ainda, não pode ser planificada e muito menos pensada a priori. Ela acontece na criatividade dentro da sala de aula. E quem está falando isso é um professor de didática, gente, que sabe muito sobre didática. É claro, porque se eu não aceitar isso, eu não aceito o que o meu aluno pensa. Olha, eu tenho que aceitar o que o meu aluno pensa, desde que esteja coerente, desde que eu não precise corrigir absolutamente nada. O que eu posso é falar ou indicar outra maneira dele olhar para a coisa, mas conhecimento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Que talvez esse conhecimento que eu rejeite seja falta de informação minha. Tá certo. Me lembro agora da professora Regina Célia Haidit, se não me engano, que diz que o autoritarismo é o tapume através do qual se esconde alguma incompetência. Claro, o autoritarismo, não, segundo o Sérgio Luna, num artigo muito antigo dele, que ela escreveu há muitos anos atrás, mas que eu acho sempre excelente, onde ele fala da diferença de autoritarismo e autoridade. A autoridade do professor tem que ser mantida, autoritarismo não. Não é? Autoritarismo vem nessa escola do filme. Que você obriga todo mundo a decorar. Elas ficam sentadas na escada, assim, decorando fórmula de física, de química. Exatamente. Isso... Inventam-se canções para isso, inclusive. Exatamente. A gente, nossa, sabia, mnemônico, né? Então, vai falando aquilo para não esquecer. Agora, quando eu me pergunto o que eu fiz com todos os teoremas que eu detestei, o que eu fiz com todas as contas, com todas as raízes quadradas que eu nunca usei, o que eu fiz com tanta
coisa, com tanta verborrégia, eu tive que engolir, não usei. Eu não poderia ter muito mais lido os livros que me interessavam, como sempre foi depois, que até hoje ainda não tenho tempo de ler aquilo que me interessa, não é? E se eu leio dentro do projeto Pensar e Fazer Arte, é que eu me obrigo a ler, porque eu tenho que, afinal de contas, fazer 4 aulas abertas durante o ano e gravar as entrevistas. Ninguém grava uma entrevista sem estar preparado, né? Claro, pelo menos um pouco, sobre quem vai falar, sobre o que a pessoa faz, ter lido alguma coisa, ter visto a pessoa atuar, ter assistido uma lecture, ou ter lido alguma coisa escrita pela pessoa. Sem isso, você não entrevista, a entrevista fica no ar, não é? E, logicamente... Tive o prazer de me apoiar nas aulas de didática no seu livro. Muito o que significa que, de alguma forma, eu já fiz a lição de casa antes da entrevista. Obrigado, mas existem melhores, viu? Existem melhores, eu preciso escrever outro. Agora eu quero escrever um livro sobre as 120 entrevistas que eu já fiz. E acho que precisa escrever um sobre desaprendizagem pedagógica, não? a desaprendizagem pedagógica é uma desconstrução, né? Nós temos que desconstruir tudo isso que está errado, tudo isso que está viciado, tudo isso que está morto, né? Assim, e partir para uma, vamos dizer assim, uma ação que tenha sentido para o aluno, que tenha sentido para o aluno. Um programa que vá satisfazer aquilo que eles gostam. Porque o conhecimento vai por qualquer trilha. Sem conhecer o educando, não se é possível educar? Não. Você sempre tem que conhecer o educando. Você começa a aula conversando. Você começa uma aula conversando em roda. Sempre, seja qual for o nível. Você começa a descobrir quem está na sua frente. Você não está lidando com um número. Você está lidando com um ser humano. Você está lidando com um ser humano rico, pobre, psico, meio matusca. Você está lidando com pessoas extrovertidas, introvertidas. Você está lidando com pessoas magoadas, feridas pela vida. Você não sabe nada. Então você começa a... E na hora que você faz essa discussão inicial para qualquer sala de aula, você para tudo e fala assim, agora vocês me entrevistam, o que vocês quiserem perguntar. Aí eles agora sim que eu estou pensando, bom, então vai ser assim? É sim, porque eu tenho que perguntar, porque eu quero conhecer, vocês têm que me conhecer um pouco. Ontem mesmo, eu começando um curso de terceira idade, que foi maravilhoso, as perguntas que elas me fizeram foram fantásticas, fantásticas. Perguntas que me fizeram pensar. Porque uma turma de terceira idade não vem com aquele repertório fraco. Né? Eles já viveram, já experienciaram, já casaram, já tiveram filhos. Quer dizer, então, foi uma experiência fantástica, porque eu nunca havia ministrado uma aula para a terceira idade. Então foi uma beleza. Uma beleza, graças a Deus. Me lembro de ter ouvido o senhor com alegria quando terminou a sua primeira aula numa universidade que trabalhamos juntos, num passado recente, e foi exatamente isso que o senhor me contou. Que colocou eles todos em roda, começou a observá-los, ouvi-los, e a partir daí solicitou que eles então fizessem as perguntas que quisessem. Sempre. Me lembro muito, muito bem dessa situação. Professor, Pode ser. E pode ser qualquer pergunta. Eu abro o livro, podem perguntar o que vocês quiserem. Eu não tenho livro fechado. Claro que você tem suas fechadas, né? As fechadas não são só para falar psiquiatra, psicólogo, não é em história de vida. Você somente conta aquilo que realmente influa na relação ensino-aprendizagem. Okay. Ou pode contar uma coisa mais forte também. Por que não? Compreendo. Professor, enquanto o senhor falava aqui, fiquei pensando em algumas questões. O que me parece curioso é que, embora os meninos e as meninas, as crianças, os jovens, de forma geral, não lembrem de conteúdos escolares, eles lembram de diversas situações, como a primeira vez que ele beijou uma jovem, ou a jovem beijou um rapaz, dentro da escola, aquela briga que aconteceu, que foi
que movimentou toda a escola, aquela arte que ele aprontou. Por que isso? Ou o teatro que ele produziu, que ele não vai esquecer as linhas jamais, ou a poesia que ele declamou no dia da formatura, porque o que é significativo pertence à aprendizagem significativa. O que não é significativo sai do repertório como entrou. Isto é, ele não é repertório porque ele não fica. Ele entra por aqui e sai por aqui. Parece que não encontra Não atinge a rede de relações. com outros aspectos do próprio humano, né? Não há criticidade. Por quê? Você tem stored, isto é, você tem aqui, guardadinho, no seu cérebro, milhares de informações, né? Milhares de conhecimentos. É o caso que a informação é uma torrente e te invade como se fosse o resultado de uma chuva, um enchente. Toda hora. E aquilo entra e sai. Mas tem alguma que te faz com que, por exemplo... Porque ela mexe com as emoções, talvez? Porque ela mexe com você. Mexe com e se mexe com domínios. você começa... Por exemplo, a facada do Bolsonaro. Ninguém quer, num país civilizado, que alguém político leve alguma facada, tá certo? Deus nos livre. Nem ele, nem ninguém. Tá certo? Isso não é civilizado. Ideologicamente, pode se ser contra, pode ser a favor, pode ser nem a favor ou contra, mas a vida em primeiro lugar. Você não deve fazer isso. Mas isso faz você pensar, puxa vida, onde que eu estou, não é? Onde que eu estou? Por que acontece isso? Por que eu tenho que presenciar isso? Eu tenho a possibilidade de votar em qualquer partido. Eu sou o dono do voto. Tá certo? Como também a gente tem que pensar que não pode ser ludibriado por corruptos, não é? O povo foi muito ludibriado durante milhares de anos nesse país. É sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa velha, é sempre a mesma coisa. Não, por favor, para. Já cansamos, não é? Está na hora de uma... E eu acho que todo esse processo de corrupção melhorou muito, muito o Brasil. Deu uma outra... O Brasil deu uma guinada. Com toda a dificuldade que nós estamos passando, com toda a falência do magistério, né? Porque isso também ninguém fala, né? A falência do professor, não é? Como o professor está sendo tratado, né? Os três poderes não tem problema, eles podem usar cartão de crédito, porque a gente paga o cartão de crédito deles, não é isso? Então, mas se eles vissem a vida do professor hoje em dia, eles teriam vergonha, não é? Eles não têm vergonha porque eles são despudorados, eles não têm vergonha. Aliás, aproveitaram o momento para fazer algumas alterações significativas no ensino médio, né? E muito diferente do que foi dito, sem a participação da sociedade. Ou me parece que faz parte daquela que chamamos de educação proibida, né? Essas alterações, professor. Não pode fazer isso. Porque foram consultados especialistas. Eu estou 40 anos dentro da PUC e dentro da prática de ensino de inglês, fui eu só, junto com a Antonieta Celani e a Heloísa Collins, a formar professores em 40 anos. Foram os melhores. Nunca fui consultado para nada, graças a Deus, porque se fosse também já iam ouvir, entende? Mas tenho certeza disso. Ouviriam sem nenhum problema o que devem ouvir. Isto é, eles são políticos. O político tem que cuidar de política, o educador tem que cuidar de educação. Já começa por aí, a grande transformação. Tá certo. Professor, foi um imenso prazer. Muito obrigado. Poder ouvi-lo sobre tudo isso. Eu já tive o privilégio de outros momentos poder beber nessa fonte. Não, você me entrevistou, eu estava nervoso para pegar um emprego, né? Porque pegar um emprego para ser admitido. E foi com louvor. Mas isso não carece de falar. E foi ali que eu tive o primeiro contato com você
E espero que agora nós estejamos bem juntos, com vários cursos a serem lançados no nosso portal, e que a nossa luta seja bem interdisciplinar e bem correta e bem coerente, né? Lutamos por uma escola que seja capaz de libertar. O senhor falou sobre emancipação. Claro. Claro. É isso. Isso é uma escola em que o aluno aprenda por ele mesmo, né? Que ele ele aprenda sozinho, que ele adquira uma competências e habilidades que lhes permitam aprender sozinhos. Que sejamos em algum momento também um instrumento de auxílio para esse desenvolvimento. Claro. Servindo de andaime, ajudando, carregando até onde for possível, e talvez às vezes eles nos carregam, porque às vezes eles sabem muito mais do que nós. Sem dúvida, aprendemos sempre muito com todos. Sempre. Sempre nós somos burros em algum lugar. Em algum tipo de conhecimento. Sempre burros. Me lembro agora. Sempre. Por isso que eu preciso de subtroços. Sempre burros. Em algum aspecto nós somos sempre burros. Verdade, sem dúvida. A gente está aqui para diminuir a burrice. A curiosidade que me move de Paulo Freire. Você vai e começa a investigar. É aí que está. E começa a aprender. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você. E estaremos juntos em outras ocasiões, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado. Aos nossos seguidores da EF, um grande abraço. Cuidem-se e estejam sempre aqui. Valeu. Muito boa noite.